Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Hoje uma oportunidade muito interessante da Mercedes-Benz para mostrar o futuro, ao mesmo tempo no presente. Dirley, esse evento de vocês aqui combinando o que a gente vai encontrar no futuro, mas com produtos que já mostram a tecnologia no presente. Isso mesmo, é uma combinação de qual é a tendência mundial, acho que da mobilidade em termos de combustível e de motores, que está sendo apresentado e alguns deles para o nosso cliente usar hoje. Então, essa combinação do futuro é agora, é hoje, eu acho que está realmente valendo. Nós estamos aqui lançando a nossa marca de veículos elétricos, que se chama EQ. Nós estamos lançando tecnologias que trabalham em paralelo ao veículo a combustão, que é uma realidade desde o ano passado, que é o nosso EQ Boost, já presente em C200, CLS 53, E53, mas estamos lançando hoje de primeira mão para vocês o nosso EQC, que é um veículo 100% elétrico, o primeiro veículo 100% elétrico da marca Mercedes, no mundo e aqui no Brasil, que traz a tecnologia Mercedes, a assertividade elétrica, a economia elétrica, com interatividade, com conectividade, que é o que já norteia os nossos produtos hoje em dia. Eu acredito que quando a gente fala em veículo elétrico, vai sempre o foco da economia. Como é que vocês comparam essa fonte de energia, quando a gente fala, por exemplo, com gás natural veicular ou com combustível no modo geral, como a eletricidade se torna mais barata e se o Brasil realmente tem condições de oferecer essa capacidade energética, né? Eu acho que é um caminho longo a ser percorrido, tanto de disponibilidade de energia elétrica, quanto de pontos possíveis de eletrificação ao longo das estradas, ao longo da cidade, como a gente já consegue encontrar, por exemplo, na Europa, mas eu acho que é um caminho a ser percorrido nos próximos 10, 15 anos. Hoje a nossa frota de veículo elétrico brasileira é pequena, nós estamos nos acostumando. Hoje a autonomia é para que o cliente vá e volte, porque nós estamos falando de carros de 400 km de autonomia, para o ponto de abastecimento primordialmente na casa dele. Então nós estamos falando de um carro que normalmente a utilização é na casa de 35 km por dia. A viagem de final de semana não passa de 250 km, ou seja, em ambas as condições nós temos carros para o cliente ir e voltar até a casa. O carregamento deste carro, ele pode se dar por duas formas. Uma tomada normal, 220, que demora aproximadamente 8 horas para voltar com 80%, 90% da capacidade da bateria, ou o que nós chamamos de um wallbox, ou seja, um booster, que você consegue acelerar isso para 2 horas o tempo de carregamento, que já vem incluso no carro tanto o wallbox quanto a instalação na sua casa. Então nós estamos vendendo um carro, uma solução de carregamento e energia elétrica por 1 ano sem custo para o nosso cliente, para abastecimento do carro. Carro elétrico, de modo geral, outras marcas estão cada vez mais trazendo, oferecendo em nosso mercado, ou até mesmo veículos híbridos. Mas a Mercedes-Benz vai um pouco além com o diferencial da tecnologia de conectividade, que deixa o carro mais interessante, até mesmo, já vi um recurso hoje aqui de vocês, do comando através de gestos. Isso, nosso carro tem 100% da possibilidade de comando através do comando de voz. Nós temos a possibilidade do touch em 3 posições diferentes, ou seja, um touch que está no volante, um touch no console central e a tela touch. E agora, como lançamento, também temos a possibilidade do comando através de gestos que precisam ser previamente estudados, né? Porque senão viraria uma loucura dentro do carro, mas com gestos específicos existem comandos que o carro já pode ter também. As medidas de isolamento social alteraram a rotina do brasileiro, inclusive no que diz respeito ao uso do carro. Nesse período em que o veículo passa a maior parte do tempo parado, muitas dúvidas surgem em relação à melhor maneira de cuidar do conjunto mecânico, evitando falhas e problemas na hora de voltar a utilizar o carro. Por esse motivo, o Mecânico Online separou uma série de dicas de como agir neste momento, preservando os veículos durante o isolamento e garantindo uma melhor vida útil de todos os componentes. Vamos então acompanhar as dicas que foram produzidas pelo Henrique Pereira.
isso aí, Tarcísio, nesse período de quarentena, tô aqui na garagem da minha casa, aqui atrás dos meus carros, carro dos meus filhos, esposa, o meu carro, estão parados e cobertos. Antes de cobrir, lavamos os carros internamente, externamente. Internamente para tirar qualquer resto de comida, limpamos porta-luva, porta-treco, embaixo dos bancos, deixamos ele totalmente limpo. E por fora tiramos a poeira. Com isso a capa não vai riscar o carro em função do contato capa e carro. Então nós cobrimos e eles ficam parados aqui durante a semana. Eventualmente, se precisamos ir a um supermercado, a uma farmácia ou algum lugar que efetivamente tenha necessidade do uso do carro, a gente tira a capa, vai com o carro, volta, cobre de novo e cada vez com um deles. Dessa forma eu consigo fazer com que os 3 carros aqui se movimentem, que é o mais importante nessa época. Se possível, fazer com que esse carro se movimente e que todos os líquidos, temperatura, motor cheguem ao nível de trabalho. Com isso você evita ter qualquer problema maior durante esse período. Se for inevitável, o carro vai ficar parado, você não tem como fazer movimentar esse veículo. Então o primeiro item de importância é a bateria do carro. A bateria ela se descarrega porque existem componentes eletrônicos como o alarme e outros que acabam consumindo a carga dessa bateria enquanto ligado. Então uma solução seria você desligar o polo negativo da bateria, soltando com uma chave, deixando ele aberto aqui protegido. Com isso eu tiraria a energia do carro e eu evitaria perder a bateria nesse período. Alguns carros são mais complicados esse desligamento, principalmente carros mais modernos, carros que já têm componentes híbridos. Fica uma dificuldade muito grande de você estar desconectando a bateria. Então a solução nesse caso de um carro mais complexo seria ligar realmente esse carro pelo menos uma vez por semana. Sempre lembrando que em ambiente aberto, não pode se ligar um carro desses dentro de uma garagem fechada, porque os gases de escapamento são extremamente tóxicos. Lembrar também que se você for desligar a bateria do carro, alguns códigos vão ser necessários quando religar, principalmente o do rádio. Então tenha certeza que você tem esses códigos antes de efetuar esse procedimento. Com relação aos óleos e aos líquidos em gerais, é importante saber, se o óleo tiver dentro da sua validade, tanto de quilometragem quanto de tempo, deixe como está, apenas ligando o carro, ele vai fazer o trabalho dele de lubrificar todas as peças e não vamos ter nenhum problema mais sério com relação a isso. Sempre lembrando que o óleo tem um prazo de validade, mesmo que não vença pela quilometragem, ele pode vencer pelo tempo, que geralmente é em torno de 1 ano dentro do carro parado. Não vai acontecer durante a quarentena. Com relação aos líquidos em gerais, o de partida a frio é interessante deixar vazio, ou se for colocar gasolina aditivada, porque o tempo de envelhecimento dela é mais longo. Freio não é necessário se mexer em termos de lubrificação, e a água do radiador, se não houver nenhum vazamento, também vai ser um líquido tranquilo de se trabalhar. Então, em geral, se você partir o carro uma vez por semana, você não vai ter nenhum problema nessa área, desde que os líquidos estejam dentro do seu prazo, principalmente o óleo do motor. Com relação ao combustível, é interessante deixar no tanque o nível bem baixo. Não é legal você encher o tanque até em cima, porque a gasolina que vai ficar no tanque, se for gasolina, ela vai envelhecer. A gasolina, ela oxida, se torna preta, e essa gasolina envelhecida vai passar pelo sistema de injeção. Então isso não é muito interessante. É melhor deixar o nível do tanque baixo, mais baixo possível, menos de 1/4. E quando abastecer, colocar com gasolina aditivada, que tem um poder de envelhecimento menor, ou seja, ela vai durar mais tempo no tanque. Assim que acabar a quarentena e você voltar à vida normal, você pode encher esse tanque até com gasolina aditivada e rodar, porque aquele pouco de gasolina que vai estar no fundo do tanque, ele vai se misturar a essa gasolina boa e vai ser diluída e com o tempo sumir do teu sistema. Se for álcool, vale a mesma dica, deixa o carro com álcool baixo, mas o álcool ele não envelhece tanto quanto a gasolina, também envelhece, mas não tanto. Mantenha o nível lá embaixo, menos de 1/4, parta o carro, faça com que ele funcione uns 15 minutos durante a semana, dê uma volta com esse carro pelo seu bairro para você poder consumir um pouco do combustível que está no tanque. Então com isso você vai evitar o envelhecimento do combustível e vai evitar depois ter um trabalho maior para fazer a limpeza do sistema de injeção. No caso dos freios, é interessante deixar eles soltos, porque se você puxar demasiadamente o freio por um longo período, você pode estar ovalizando também as panelas de freio ou mesmo danificando os discos. Num carro automático, você deve deixar a alavanca no P e deixar o freio solto. Lembrando sempre que é interessante parar o carro em locais planos. Primeiro, para ter menos esforço no freio. Segundo, que todos os líquidos do carro, todos os lubrificantes vão estar nivelados. Mesmo dentro do motor, o óleo vai permanecer numa posição de conforto e não numa posição torta. Então é interessante manter plano, freio solto. Se o carro for mecânico,
Então é bom a utilização de um calço que você pode colocar nas rodas e deixando o freio totalmente solto, como é o caso desse carro aqui do lado. O pneu é um dos componentes que mais sofre quando o carro fica parado por longos períodos. Por quê? O peso do carro, ele se acomoda em cima da roda e do pneu, trazendo todo o peso para essa região, mesmo que dividido por 4, é um esforço bastante grande. Então, se você deixar o carro nessa posição por um período muito longo, você pode ovalizar o pneu. E como é que a gente resolve isso? Uma vez por semana, a cada 15 dias, sim, é necessário movimentar o carro. Faz uma marca na parte de baixo do pneu, anda com o carro para frente e para trás até que essa marca fique numa outra posição. E aí então você vai estar variando a forma que o pneu está sentado no chão. Se você fizer essa mudança a cada 15 dias, você não vai ter problema nenhum. Lembrando também que é interessante calibrar o pneu na carga máxima. No seu carro tem indicação de qual é a carga máxima de pressão que você pode botar nesses pneus. Então é interessante deixar ele na carga máxima, pelo menos durante o período que o carro ficar parado. Assim que você voltar a movimentar esse carro normalmente, você recalibra para a condição de uso, que normalmente é de 2 pessoas. Outra dica bastante importante, que não vale só para esse período de quarentena, mas vale para todo dia, é a limpeza dos limpadores. Você não usa o limpador muito porque não está chovendo e de repente a hora que vai usar ele acaba não sendo eficiente. O que acontece? A borracha do limpador, ela resseca e eventualmente até chega a colar no vidro. Para que isso não ocorra e que você tenha uma palheta bastante saudável, é interessante você lavar de vez em quando essa palheta com detergente, esses comuns de cozinha. E se você quiser ter um pouco mais de vida, você pode passar nele um pouquinho de silicone industrial e aí passar com um paninho e deixar ele assentado. As palhetas são expostas ao sol diariamente e elas ressecam, elas estragam, colam no vidro. Então não só durante a quarentena, mas aí durante toda a vida do carro, é bom você estar observando esse item de segurança. Então recapitulando, o carro parado deve estar limpo, coberto, para evitar qualquer dano à pintura. E na parte mecânica, rodar com esse carro uma vez por semana ou a cada 15 dias por uns 5 km, 15 minutos. É o suficiente para que o óleo e os outros líquidos circulem no sistema, para que o freio seja limpo, para que todo o carro funcione de uma maneira correta e parar ele novamente. Ou, se não for possível, pelo menos ligar esse carro por uns 15 minutos durante a semana. Sempre lembrando que ligar esse carro tem que ser feito em ambiente aberto, porque os gases são tóxicos. Você não deve fazer isso dentro de uma garagem fechada, dentro da garagem de um condomínio. Isso é um risco muito alto, é melhor então deixar o carro parado. Então, você fazendo essas dicas que nós passamos aqui, você vai ter teu carro bacana para o final da quarentena poder desfrutar dele com a sua família. Todos em casa, vamos obedecer a quarentena. Um grande abraço para vocês. Hora de agradecer sua audiência e participação no programa Mecânico Online em seu canal GoodPR. Todo domingo, 11 horas ou através da internet. A seguir, uma mensagem muito importante do Ministério da Saúde que vale a pena repetir. Fique em casa, curta nossa programação. Até o próximo domingo e abraços pernambucanos. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.